Vamos fazer a leitura em Abacuque. Abacuque 2, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possas ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Estejamos orando. Pai de infinita misericórdia, derrama sobre nós o teu infinito amor, Senhor, e te agradecemos por tantas bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa vida. Mas agora, Senhor Deus, queremos te pedir, dá-nos a tua visão, para que possamos entender esses momentos que temos passado. Que tu possas restaurar-nos, fortalecer-nos, Senhor, diante de tantas coisas ruins que têm acontecido. Mas nós entendemos que a tua graça e a tua misericórdia estão conosco e que a tua boa mão está a nos guiar. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nesses 3 dias, quinta, sexta e sábado da semana passada, eu estive participando de um congresso chamado Celebrai. Um congresso maravilhoso, irmãos. Pena que vocês não puderam participar, mas foi um congresso feito pela Junta de Missões Mundiais, a Convenção Batista Brasileira dando apoio, e nós ouvimos missionários de vários países falando da proteção que Deus deu a cada um. E uma notícia alegre que nós sentimos quando a gente vê Deus trabalhando foi justamente que nenhum dos nossos missionários que estão nesses países que tiveram já a pandemia, alta, não foram contagiados. E isso é motivo de grande alegria, e eles estavam alegres falando isso do Senhor, além de falar também de outras coisas que Deus tem feito no campo. Irmãos, esses momentos assim elevam a nossa alma, a gente vê a proteção de Deus sobre os seus servos. E dentre esses dias que tivemos reflexões, tivemos várias pessoas cantando, foi uma bênção. No sábado à noite, o pastor da PIB de Curitiba trouxe uma reflexão. E essa reflexão do pastor da PIB de Curitiba me tocou bastante e eu resolvi trazer para os irmãos hoje. Porque ele disse algo que chamou a minha atenção e eu acho que algumas pessoas que estavam ali, que nós tivemos uma assistência de quase 2.000 pessoas, para vocês verem como como foi bom. E aí ele disse o seguinte: nesse tempo que estamos passando de pandemia, dobrou o número de assistência aos cultos. Os cultos estão sendo online, mas dobrou o número de assistência a esses cultos. E também dobrou o número de pessoas a decidirem-se por Jesus. Isso ficou gravado em mim, irmãos, porque eu creio que não somente na PIB de Curitiba, mas em várias igrejas espalhadas por esse mundo afora, isso está acontecendo. E aí Deus me fez não dormir bem na madrugada que o irmão Rubem faleceu. E eu levantei e perguntei: Senhor, fala ao meu coração através daquilo que o teu servo trouxe para mim, para eu levar para os meus irmãos. E aí Deus me deu o seguinte tema:
Não se deve perguntar a Deus o porquê, mas para quê. Muitos de nós temos perguntado, Senhor, por que nós estamos passando por essa situação? Eu estou tão angustiado, eu estou tão nervoso, eu estou querendo sair. Senhor, por que está acontecendo isso? E o Senhor me deu isso no meu coração para a gente não perguntar o porquê, mas para que isso está acontecendo. E esse irmão da PIB de Curitiba, ele falou isso me chamou uma atenção. Aí eu me lembrei de Abacuque. Abacuque, ele estava passando por uma situação tão difícil quanto a nossa. E o que Abacuque fez? Começou a questionar Deus. Por que aquilo estava acontecendo? A gente vê que ele montou uma torre para fazer perguntas a Deus daquilo que estava acontecendo a Israel. Será que muitos de nós não temos montado essa torre de perguntas ao Senhor? Será que muitos de nós não somos um pouco de Abacuque? E aí então Deus vem e responde a Abacuque. Eu acho muito interessante quando Deus responde a Abacuque que não é o tempo, que as coisas estão começando, para escrever a visão, para que as pessoas possam ouvir até correndo, para também pegarem a visão. E ele diz mais: aquele que é soberbo cairá, mas o justo viverá pela fé. Às vezes a gente fala esse versículo, mas a gente não tem noção da profundidade desse versículo. O justo, ele vai viver pela fé que ele deposita no Deus Altíssimo. E é isso que Deus chama a atenção de Abacuque naquele dia. E chama a nossa atenção nesses dias que estamos vivendo, irmãos. Então, pegando a visão do que tem acontecido, como o pastor da PIB de Curitiba falou, sabe o que eu entendo, irmãos? Que esse tempo de pandemia foi um tempo escolhido por Deus para estar falando aos corações. Porque como nós não temos outro lugar para ir, e muitos dos nossos familiares que não conhecem o Senhor também não, se estivermos ligados no culto online, onde Deus está falando, esse que não tem essa visão, ele vai passar a ter. O irmão falou que ele tem recebido cerca de 600 pessoas falando isso e que as assistências dos cultos têm chegado quase a 2.000 pessoas. A assistência ao celebrar e ao congresso que eu participei chegou a isso, irmãos. Então, Deus está falando à humanidade porque é uma coisa mundial, não é só pessoas do Brasil que estão ouvindo, nesse tempo. E eu comecei a entender que nós precisamos pegar a visão de que Deus deixou acontecer esse tempo para que muitos pudessem também ter a visão do poder dele. Muitos pudessem ter a sua fé aumentada. Muitos entendam que o poder vem de Deus e não dos homens. Os soberbos, eles têm que se render ao poder do nosso Deus. Os soberbos, eles precisam se dobrar diante de Deus. Porque eles nada são. Somente Deus é. E quando a gente coloca a nossa fé nesse Deus grandioso e maravilhoso, irmãos, nós viveremos. Porque o justo que deposita nesse Deus a sua fé, ele vive. E aí, eu vejo Abacuque entendendo isso, pegando essa visão,
compreendendo isso, e aí ele vai lá no versículo 3, que a gente também conhece muito, mas que muitas vezes a gente não percebe a profundidade, e ele diz o seguinte: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Nós, irmãos, devemos nos alegrar no Senhor. Ele sabe o porquê que está acontecendo isso. O evangelho precisa ser anunciado para Jesus Cristo voltar. E se não tem outro jeito, porque nós não temos tempo para Deus, Deus nos faz parar para ouvir a sua voz. E que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, busquemos essa visão, aprendamos com essa visão, e a partir de então, que nós possamos orar para que Deus faça a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Dizer da boca para fora é fácil, irmãos. O difícil é você viver. E nós agora estamos vivendo um momento que nunca havíamos experimentado, mas que o Senhor trouxe para nós, para que a gente possa, então, pegando essa visão, colocar nele, depositar nele a nossa fé, para podermos viver. Viver, porque a vida eterna é dada pelo nosso Deus. E muitos de nós temos brincado com isso. Depositemos a nossa fé no nosso Deus. Sejamos como Abacuque, que entendeu a visão, aprendeu essa visão, depositou em Deus a sua fé e disse que mesmo que as adversidades viessem, ele confiaria no Senhor, porque somente o Senhor o faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente é andar com dignidade na presença do nosso Deus. Que o Senhor esteja a nos abençoar, que a gente possa pegar essa visão realmente e que nós possamos a cada dia estar dizendo: Senhor, agora eu entendo o para quê de tudo que a gente está passando. E descanse o seu coração. É para nós descansarmos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Que o nosso Deus possa estar falando ao coração de cada uma das irmãs, dos irmãos que estão neste grupo, dos irmãos que estão espalhados por todos os lugares que ouvirem essa palavra. E que nós possamos estar gratos a Deus, porque o Senhor, Ele tem trabalhado para que Jesus Cristo volte logo. Que nós possamos estar com a nossa fé firmada no Senhor, entendendo que o justo, ele viverá sim, mas pela fé. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós estejamos prontos a entender essa visão e esperar com paciência e em silêncio, como Abacuque. Leiam o livro de Abacuque na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a cada um.